mês de maio é sempre um mês muito especial na igreja, mês que nós lembramos de Nossa Senhora, nossa mãe. Também é o mês das mães, não é? Uma vocação tão importante que é o ser mãe, é gerar um ser para Deus, para a sociedade, para o mundo. E hoje nós vamos estar falando de uma mãe muito especial, muito querida, que eu me emocionei ao conhecer a história dela, que é da dona Cisaltina. E nós vamos estar falando dessa grande mãe que ao longo desse bate-papo, dessa entrevista com o filho dela, um dos 14 filhos da dona Cisaltina, nós vamos estar conversando, conhecendo a história dela, quem foi dona Cisaltina, que graças a Deus ainda está viva no meio de nós, mas devido, já à sua idade, hoje não pôde estar presente aqui conosco, né, José Luiz? Sim, obrigado, Rose, a Neiva, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E falar de família é sempre bom, falar da família da gente, da mãe da gente é especial, né? E estamos aqui, que a gente puder colaborar nessa matéria que traz as vocações, né? Será um prazer. Dona Cisaltina começou sua família cedo, né? Conta-nos um pouco da história, né? Como nasceu a família de Clemente Cisaltina. Sim, meus pais, eles são nascidos no interior da Bahia, mas lá as famílias não se conheciam, então vieram para o estado de São Paulo, né? Minha mãe com 3 anos se transferiu com a família e meu pai, acho que já jovem, veio sozinho. E aí morando próximo ali na região de Marília, morando perto ali, vieram a se conhecer, né? Meu pai morava sozinho, sempre foi um homem assim bastante reservado, sabe? Então não gostava de morar em turma, né? E eu acho que morando perto ali, a mãe conta que a minha avó cuidava das roupas dele, então frequentava a casa dela, né? E eu imagino que por ali se conheceram e começou o namoro, né? Ela ainda menina, acho que tinha os seus 13 anos, e ele já mais jovem, já mais de 20 anos, né? Existe ali uma diferença de 11 para 12 anos de idade, mas assim, a família começou praticamente com esse namoro, né? Começaram a namorar e logo se casaram. Ela com 15 e ele já com 26 anos, né? 15 então anos, bem jovenzinho. Engraçado que ela conta que parece que rolou até uma chantagemzinha emocional ali, sabe? Bastante engraçado, porque eles começaram o namoro e depois ele, acho que cansado de morar sozinho, né? Já tinha idade para casar. E dizia para ela que se não desse certo o namoro, ele ia voltar para a Bahia. Aí ela conta que, então, mas eu estava gostando dele, né? Então, não, se for para voltar embora, não, então a gente se casa. E aí se casaram. Exatamente, em julho de 41 se casaram e começaram a vida juntos. Demorou uns 4 anos para vir o primeiro filho, foi o Eurípides, padre tio hoje, e depois tiveram um intervalo de uns 3 ou 4 anos, né? Nasceram 2 crianças e morreram ainda bebê, e teve uma gestação que não chegou a nascer. Depois disso, aí, cada 2 anos foi nascendo um até juntar todo mundo. Na verdade, criaram 11 filhos, né? Eu sou o mais novo e o padre tio é o mais velho. E como que foi, né, para ela a perda dessas crianças, né? Olha, teve o primeiro e depois... Ela sempre contou com tristeza, né? A perda dos filhos. Você imagina um bebezinho de quase 1 ano, já sorrindo, brincando, dando as mãos, né? Interagindo. Então foi assim um momento muito triste, né? Ainda mais que foram 2 seguidos, né? E fato curioso que marca pra gente que não viveu essa época, mas ouve ela falar, que na época, não sei se costume da época, mas o pai desmanchou o bercinho para usar as madeiras e fazer o caixãozinho para poder enterrar, sepultar a criança. Nossa. Então, isso são coisas que eu imagino que marcou muito a vida dela, mas nunca desanimaram. Foram em frente e tanto é que a turma está aí. Tem um fato bem interessante, né, que o Eurípides, né, Eurípides, o padre tio, na época, né, o menino Eurípides. O menino Eurípides contou para a mãe, né? Falou para a mãe, podíamos até dizer que era uma pequena, uma profecia, né? Isso. Que conta-nos para nós o que ele falou. Foi assim, a mãe conta que ele, acho que triste por perder 2 irmãozinhos, seriam os companheirinhos dele, né? Aí quando nasceu a Eurídice, que é hoje então a irmã mais velha da família,
Aí ele disse assim, mãe, essa não vai morrer, essa é menina, né? Aí, engraçado, né, que na cabecinha dele, perdeu 2 meninos, como é menina, não vai morrer. E de fato ele estava certo. Não morreu, a Eurídice se criou e daí para frente todos... Graças a Deus, Graças né? a Deus. E é porque, né, eles saíram depois, né, saíram, né, estiveram em Marília e vieram parar aqui em Arapongas. Em Arapongas. Foi uma história meio longa, mas eu vou resumir. Foi em 68, a família já estava, todos os filhos não tinham nascido já, eu tinha acho que 1 ano e meio de idade, né? E foi assim, vieram para o Paraná a proposta de trabalho, né? A fazenda em que nós morávamos, a mesma proprietária tinha fazenda aqui na cidade de Lunardelli. Hoje Lunardelli, na época, era distrito de São João do Ivaí, chamava-se Fazenda Ubá. E da mesma família, então, hoje chama-se Fazenda Ianduí, e o município é Lunardelli. Aí a família se transferiu para cá para trabalhar na fazenda. A proposta de trabalho na época acho que era derrubar o mato para formar lavoura, né? Isso na final da década de 60. Então, aí depois de Lunardelli, que é a margem esquerda ali do rio Ivaí, sempre próximo ali, a família se transferiu para São Pedro do Ivaí e depois a última mudança foi para cá. Então é engraçado que os mais velhos, a mãe e os mais velhos contam que as mudanças no começo, a família era pouca gente, então era feito de carroça, pouca gente e alguns pertences, né? Aí depois as últimas mudanças já tinha que ser de caminhão, né? Era bastante gente e comum as famílias daquela época, como eles não tinham terra própria, então trabalhavam sempre em terras de outras famílias, né? Então estava sempre mudando, a mudança era uma coisa comum, acontecia aí cada ano, por exemplo, acabava uma colheita, se transferia para outra cidade, né? E eles contam, eu não me lembro, claro, tinha 1 ano e meio, que nessa mudança para o Paraná, em outras mudanças assim, o pai tinha o hábito de contar os filhos, porque era bastante, então 1, 2, 3, 4, até chegar em 11, né? Nossa. Não podia deixar ninguém para trás, né? Aí depois, quase que com uma oração, acho que eu penso, né? Ele colocava o chapéu no peito e dizia, vamos embora com Deus e Nossa Senhora. Então essa era a toada. Vamos lá para mais... Vamos para mais uma empreitada. Mais uma casa, mais uma terra. Isso, e depois chegamos em Arapongas, agora dia 31 de dezembro, vai estar completando 50 anos de Arapongas, ali na paróquia Santo Antônio, sempre ali. Então chegamos dia 31 de janeiro de 73, vindos de São Pedro do Ivaí. Essa época já o pai já estava doente, alguns filhos já tinham saído, né? Então essa configuração mesmo de família dos 11 filhos e pai e a mãe durou pouco tempo, em torno de 2 a 3 anos, quando as mais velhas já começaram a sair, né? Eu era ainda criança, mas ainda assim ainda éramos 7 ainda quando viemos para cá. Nossa. E José Luiz, como que era vamos dizer assim, o relacionamento entre vocês, né? E como que a sua mãe, né, dava conta, porque o seu pai já estava enfermo, né, como você conta, ela trabalhava, né, também fora para ajudar para cuidar dos filhos, né? Porque o seu pai já não podia fazer tanta coisa, né, já doente. Sim, realmente, Rose. No ano de, acho que 1970, 71 por aí, foi quando o pai ficou doente, né? Aí ele foi acometido por um AVC, paralisou um lado do corpo, aí ele já não podia trabalhar. E os mais velhos já tinham se casado, e 2, o padre Tio e a irmã, a Ionita, que é a irmã Leopoldina, né, já haviam saído também de casa. Ainda eram bastante gente, aí resolveram vir para a cidade, já não tinha trabalho, a turma crescendo e tal, precisava de mais opções. Mas aí a mãe nessa época, foi uma época muito difícil realmente, sabe? Ela tinha que dar conta da família, e a minha irmã, a mais velha a estar em casa na época, era a irmã Ivani, né, que ficou assim, quase que em lugar de pai, sabe? Assumiu aquela posição de cuidar dos irmãos mais novos, né? Aí que era mais velha mesmo, tinha ido para a vida já religiosa. Tinha saído, era a mais velha, e as outras 2 já haviam se casado, né? Então a mais velha que estava em casa era a irmã Ivani. Então ela que cuidava, assim, sabe? Fazia essa parte também, trabalhava em casa de família, e a mãe fazia os trabalhos dela, lavadeira, vendia produtos na rua, esse tipo de coisa, né? Até que a situação foi se acomodando, né? Os mais novos também já começaram a trabalhar, um foi trabalhar em serraria, o outro na padaria, depois as outras 3 trabalhavam em fábrica de doce, e eu era o mais novo,
fazia o serviço que tinha para a época, para os meninos da minha época, que era vender sorvete, engraxar sapato, esse tipo de coisa, né? Até que a gente pudesse completar 14 anos na época, quando podia estudar à noite para trabalhar período integral, né? Então depois as coisas melhoraram, mas esse comecinho realmente foi muito difícil para a mãe. Mas sempre com fé e coragem. A gente vê que Dona Cisaltina era uma mulher de grande fé, sempre foi uma pessoa de grande fé. E como ela passou essa educação religiosa para vocês desde criança? Sim, Rose, eu penso que através do exemplo, né? Porque a gente cresceu naquele ambiente, sempre o pai e a mãe, não só a mãe, o pai também, sempre valorizou muito as coisas de Deus, as coisas da igreja, sabe? Então era aquele ambiente assim de oração, de respeito, de fé realmente, né? Que ela trazia já desde os pais dela, que também levaram ela para batismo logo cedo. O pai também conta que na família dele se cultivava bastante esse lado, né? Da espiritualidade, da religiosidade. Então a gente vivendo nesse ambiente, eu penso talvez que a vocação religiosa dos meus irmãos tenha surgido daí, né? Do exemplo de ver o pai e a mãe, aquela atenção, aquele carinho com as coisas da igreja, com as coisas de Deus. Eu penso que daí pode ter surgido essas vocações, né? Mas eles sempre passaram isso para nós através de exemplo, né? Nós, religiosos da família, nós atribuímos sim a nossa vocação a um merecimento da vida que papai e mamãe teve. Uma vida muito serena, uma vida de oração, de muita honestidade e de muita confiança na divina providência. Consideramos que papai e mamãe foi sim nossos primeiros catequistas. Eles nos ensinaram a dar os primeiros passos na igreja. E à noite, me lembro, eu era ainda muito criança, mamãe nos reunia no seu quarto e eu digo que nossa primeira sala de catequese foi seu quarto, nossa cadeira era sua cama e o seu manual de instrução era os provérbios populares, os valores que ela aprendeu na sua família e na convivência com o papai. Então ela nos ensinava cantos, Ave Maria, o Santo Anjo, e ali nós tínhamos uma iniciação cristã já bastante sólida, pela força e pelos valores que mamãe e papai nos transmitiram. E como que foi para sua mãe, né, ver os filhos indo para a vida religiosa, porque essa irmã que ela é da Filhas da Caridade, né? E tem duas carmelitas também, né, que são enclausuradas. E o padre, né, que é o mais velho, que é dos Oblatos de São José. Sim. Olha, a saída deles, assim, sempre é uma surpresa, né? Eu vejo um filho chegar e dizer, eu vou ser padre, ou eu vou ser freira, né? Eu sou irmã Ivani, sou religiosa da Congregação das Irmãs Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. E sou consagrada há 42 anos. Sou vocacionada da comunidade das irmãs que trabalhavam no Hospital Santa Casa de Arapongas. Neste hospital, as irmãs trabalharam por muitos anos. Além do trabalho dentro do hospital, as irmãs faziam também a pastoral vocacional. Aos domingos, se reunia jovens desejosas de conhecer a vida consagrada. Então, também eu fui participar desses encontros e as irmãs falavam sobre São Vicente, Santa Luísa, falavam do carisma, falavam da vida das irmãs, do espírito, da vida de oração. E eu me encantei por essa obra e desejei também entrar para este caminho e seguir Jesus Cristo nessa missão. Eu sou muito feliz, né? Me sinto realizada na vocação que abracei. Mas eu acho que ela aceitou bem, né? Aceitou bem essa condição, né? Até quando falou que ia sair de casa, eu lembro que o pai ficou assim meio, não triste, mas apreensivo, como é que vai ser, né? Vai embora, vai...
principalmente as carmelitas, depois que decidiram ingressar no Carmelo, e aquela proposta de não sair, né, de viver uma vida de clausura para sempre, né? Então, não pode comunicar muito com a família. Exatamente. Né? Tanto é que não voltou mais, né? Nós somos irmãs carmelitas descalças de vida contemplativa. Fomos fundadas por Santa Teresa de Jesus em Ávila, na Espanha, em 1562. Estamos felizes por participarmos desta iniciativa, neste ano vocacional, que possa ser também assim, um incentivo para muitas vocações, muitos jovens responder ao chamado de Deus. Estamos rezando nessas intenções e pedindo que Nosso Senhor desperte nos jovens essa vocação à vida religiosa que vale a pena. Atualmente, estamos aqui, o nosso Carmelo, o nosso mosteiro aqui em Curitiba, que foi fundado em 1960 por um grupo de irmãs que vieram do Carmelo de São Paulo, e agora somos uma comunidade com 19 irmãs, e a nossa vida é de oração, sacrifícios, trabalhos e vida fraterna. José Luiz, e como era o relacionamento de vocês dentro de casa? Porque eram muitos irmãos, eu imagino a festa e também a bagunça que era. Pois é. Então sempre as casas de colônia, essas casas, moravam nas fazendas, no sítio, eram sempre casas simples, né? Casas simples, não tinha muito luxo. Eu, na verdade, quando eu cheguei, a família já estava com 26 anos de história, né? Mas eu tenho poucas lembranças dessa fase, que durou aí alguns anos, né? E outras coisas que a gente sabe que os mais velhos contam, que a mãe, o pai contavam, né? E era bastante gente, você imagina, pai, a mãe e mais 11 filhos. Então eu brinco que a gente era um time de futebol. Eram os 11 em campo, mais o técnico e a massagista. Era muito legal. É massagista. Muito legal. Eu lembro disso que aos 2 anos de idade, devia ser um dia de sábado, é uma das primeiras lembranças que eu tenho, o pessoal organizando a casa ali, fazendo limpeza, etc. Então, assim, era muito gostoso. Eu sou realmente privilegiado quando, imagina, depois de 10 filhos já criados, né? Ainda mais hoje que se fala muito em aborto, esse tipo de coisa, mães que têm 2 filhos não quer o terceiro, né? Então, certamente, eu penso que talvez não precisassem de mim, mas Deus precisava deles para que eu existisse. Então, assim, era muito gostoso, a lembrança que eu tenho de uma infância muito feliz. E podemos ressaltar, né, que Dona Cisaltina, ela foi uma pessoa de uma peça-chave, né, também ali na paróquia Santo Antônio. Sim. Né? Você falou para nós que ela foi do primeiro grupo dos dizimistas, né? E achei também muito bonito quando você falou que ela, quando começou, né, a catequese para adultos, que ela levava as pessoas dentro de casa para passar essa catequese, né? Como essa grande mulher, Dona Cisaltina, conseguia, né, dar conta dos filhos, da casa, do trabalho e também se dedicar a tantos movimentos da igreja, né? Sim, ela, quando a gente morava no sítio, a distância, vamos dizer aí, 10 quilômetros para ir à missa, era 10 quilômetros para ir, 10 quilômetros para voltar. Então você imagina a dificuldade para conseguir ir à missa, né? Receber a Sagrada Eucaristia. E depois morando aqui na cidade, para ela foi uma coisa espetacular, porque morava apenas 10 quarteirões da igreja, né? Então, por aí você já imagina, dentro de casa. Já imagina como foi, né, a alegria. Depois que o pai faleceu, em 75, ela ficou mais livre um pouco, né? Embora tivesse todo aquele compromisso de cuidar da casa, cuidar dos filhos, trabalhar fora, mas ainda achava tempo para se dedicar às coisas da igreja. Aí depois ela foi instituída ministra de Eucaristia e passou a visitar doentes, levar a Eucaristia, tinha um grande carinho pelos doentes, era o que ela mais gostava de fazer entre todos os trabalhos que ela fazia, né? E dava catequese em casa, assim, para casos extras, por exemplo, catequese de adulto, algum casal que ia se casar e de repente estava fora do calendário do curso de noivo da igreja, sempre casos assim particulares, vamos dizer assim, né? Ela recebia em casa e tratava com muito carinho, e até hoje a gente percebe, andando pelas ruas da nossa comunidade, a gente percebe o carinho que as pessoas têm por ela, sabe? Pergunta como ela está, lembra com carinho assim a atenção que ela sempre deu para as famílias necessitadas, né? Muita gente, eu penso que morreu na graça de Deus,
por poder receber a Eucaristia, levava a palavra, levava o conforto para as famílias naquele momento difícil. Eu vou falar para vocês um pouco de dificuldade. Depois dos filhos criados, sim, já sou elogiada, tenho os passeios, já tive até na Terra Santa, em outros estados, conheci muitas coisas bonitas, mas até ver meus filhos criadinhos, começando a trabalhar, a vida foi difícil. Foi difícil. Meu marido às vezes chora, lamenta, às vezes reclama do que os pais falam, mas quando você estiver mais adulto, vocês vão saber. Que a mãe, para ser boa, primeiro ela tem que ser ruim. O pai, para ser bom, ele tem que ser ruim. Não fazer todos os gostos, né? E vocês é o futuro nosso. Hoje é tudo diferente, novas famílias, novo modo de, né? Novo de agir. Mas eu vejo muita coisa bonita hoje. Graças a Deus. Eu vivo de ver meus netos e vocês passando de ano, sendo terceirão, aquele dia eu estava na festa, e passando, fazendo vestibular, vencendo, rezo muito por vocês. Quando eu falo para minhas netas, todos vocês estão juntos, assim, passando em vestibular, que tem que estudar, tem que ser alguém na vida, né? É o desejo do Pai, o desejo de Deus. Somos filhos de Deus. Deus quer seus filhos bem bonitinhos, bem educados, né? Escolhendo sempre o melhor caminho. E vocês estão aqui, que sigam até na frente. Mas é preciso muita oração. Não é só a parte de estudo e oração. Vocês que estão aqui na igreja das Irmãs Palotina, né? Eu li o livro de Palote. Ele, quando tinha uns problemas para resolver, o que ele fazia? Ele dobrava o joelho no chão, ele ia rezar. Falava, amanhã vai dar tudo certo. Rezava e quando era no outro dia, os problemas dele estavam tudo resolvidos. Então, é o que eu tenho para dizer para vocês. Muita oração, muita fé em Deus, muita obediência, né? Muito amor na vida e na vida dos outros. Gente, não adianta a gente amar só a gente, ou amar só os outros. Se não se ama, não tem amor para dar com os outros. Tem que se amar para depois partilhar com os outros, né? Vocês sabem, já devem saber que já são grandinhos, que quem não ama, não presta para nada, viu? Quem não ama, descartou. Quem não ama não pode ajudar ninguém. Então, na minha vida que eu fiquei com os filhos, sempre o amor funcionava, dentro de casa e fora. Dentro de casa e fora na comunidade, na igreja. Uma vez eu estava limpando os bancos, as mulheres falaram, mas a senhora não precisa vir, porque a senhora tem tanto trabalho, tem os filhos pequenos. Eu digo, não, mas eu que preciso vir, porque eu que trago mais filhos. Eu 2 bancos enchia, todo mundo estava ali, todo dia. Quando tinha as reuniões, eu dizia, padre, eu quero participar, porque eu sei que para ser mãe hoje tem que ser sábia, né? Naquele tempo precisava ser sábia, imagina hoje, né? Então, ele falava assim, grupo de viúva não tem, a senhora vem no grupo dos casais. Todo dia. Morava na Maracanã, vinha, as crianças iam para a escola, eu vinha para a igreja. De 9 e 10 horas, fazia todos os cursos que tinha ali, porque eu sabia que eu tinha compromisso com Deus, aquela filharada que estava ali na minha mão. Naquele tempo não tinha cesta básica, não ganhava roupa, não ganhava. A única coisa que ganhava era os cadernos na escola. Às vezes os livros demoravam de chegar e eu tinha que dar meus pulos e comprar os livros. Então era vida muito difícil mesmo. Não era fácil, mas com a graça de Deus, hoje eu vejo meus filhos todos casados, criados, né, dando alegria, os netos, né, a Cida, o Zé Luiz, o Caçula. Então eu, como eu disse, eu vivo mesmo de ver a meninada hoje estudando. Ela também foi da Ordem Franciscana, né? Porque ali a paróquia Santo Antônio era cuidada, né? Foi muitos anos, sim. Né, por freis franciscanos, religiosos, né? E ela também tinha essa, vamos dizer, esse carisma também, sim. Pelos pobres, esse amor pelos pobres, né? Sim, certamente. É uma herança muito grande dos franciscanos, né? Ela sempre teve esse carinho muito grande. E nós chegamos ali, a paróquia já existia, claro, mas foi bem na época que estava começando a celebrar a missa na atual igreja, né? Me lembro da igreja em construção, finalizando ali o presbitério,
na época do saudoso Frei Ambrósio Canato, que idealizou a obra e construiu, né? Então ela sempre, depois por sorte, foi morar pertinho ali, uma quadra da igreja, então aí ficava mais fácil, né, dela estar por ali. Mas realmente ela sempre teve um carinho muito grande pelos necessitados, principalmente pelos doentes. E hoje, como que está a dona Cisaltina? Como que os filhos, né, vêm visitar a mãe? Os filhos religiosos, né, as carmelitas não é possível, mas os outros, como que é para eles ver a mãe? A mãe hoje ela está bem, né, para a realidade dela, de seus 97 anos, bastante limitada, né, ela está acamada, bastante limitada pela idade. Ela não tem nenhuma doença assim, vamos dizer, uma doença grave, né? Própria da idade, são limitações da idade mesmo, né? Ela está acamada e assim não tem atividade, ela fica mais em casa mesmo, né? Mas ela está bem, assim se comunica bem, mais por dificuldade de falar, mas se comunica, a gente percebe que ela entende bem, reconhece bem as pessoas, exceto algum dia que de repente está melhor um pouquinho, está mais esquecidinho um pouco, né? Isso pode acontecer. E é uma alegria sempre, né? Ela tem 2 irmãs, a das mais velhas casadas, essas 2 que se casaram primeiro, ficaram viúvas e cuida da mãe 24 horas por dia. Cuida dela, depois além dessas 2 irmãs, temos mais 3 irmãos, que sou eu, a Marina e a Terezinha. Moramos aqui em Arapongas também, a gente está sempre por ali dando um apoio, né? Então ela sempre já nos últimos anos, quando a idade foi chegando, passando, porque ela teve bastante atividade até os 80 e poucos anos, 85 anos, teve uma vida bastante ativa, até perto dos 90 anos ela ainda fazia esse trabalho de levar a Eucaristia, de visitar os doentes, era ministra de Eucaristia, servia nas missas, mas depois a idade foi limitando, né? E foi limitando, ela passou a ficar mais reclusa, se dedicar bastante à leitura, sempre gostou muito de ler a Bíblia, livros, história de vida dos santos, ela sempre gostou. Então, hoje já nem tudo é possível mais, mas eu penso ainda que ela vive assim bastante a oração, né? Tem mais tempo, vamos dizer assim, né? Tem mais tempo no silêncio, ela é uma mulher de bastante oração. E esse filho, né, mais velho, o padre tio, né, o tio padre, ele tem essa oportunidade de visitar a mãe? Tem, sempre ele vem, ele hoje, né, também é acometido por um AVC, ele mora em Curitiba, na casa provincial, mas ele de vez em quando vem. Os padres vêm a Apucarana, traz ele, visita a mãe, e é sempre uma alegria, né, ver na idade, já vai fazer 80 anos, né, e ter a alegria ainda de, a primeira coisa que ele chega é benção mãe. Falar benção mãe. Então é uma alegria muito grande. Deve ser emocionante também. Com certeza, é emocionante. É bonito de ver. É bonito de ver, né? O filho é criança toda a vida, né? O filho é criança toda a vida. Transforma em um grande polo de atração pela dinâmica de sua economia. Isso. Vamos ver então como é que forma essa sequência. Vai lá. Primeiro, pode dar um Enter e aguarda. Então, mostrando a geração toda anterior para vocês verem. Segundo, aqui, então Pedro Fogaça representando ali pelo brasão. Seguinte, pode aumentar, Melânia, o episódio da enxadinha pode dar Enter, Melânia. Terceiro, Antônio Alves Clemente. Segundo, Clemente Alves de Oliveira. Depois, Eurides. Depois, Sueli. E depois, Guilherme. Aqui para mostrar para vocês, aqui para mostrar para vocês, só gente importante. Só gente importante. Vendo? Cada um pode montar a sua tela, né? Como que fica, tá? Vamos buscar um pouquinho, tá? Agora, depois o branco, vamos lá.
Aqui não tem muito, também não tem foto. Primeiro eu coloquei o bração. Segundo, Evelina Corrêa de Souza, que é a terceiro. Nossa avó Adelaide, mãe da mãe. Depois nós temos Exaltina, a foto mais linda que mamãe tem. Depois nós temos Irani. Depois nós temos Flávio. E depois nós temos Aina Sofia. Para ter uma sequência, cada um de vocês, como eu disse, pode montar a sequência de... A tia tinha feito para muita gente e depois acabou na última hora, pegou... Via do Brasil? É devido ao pecado. O que é o pecado? Pecado é errar o alvo, como diz o Lucas. Pecado é a falha. Pecado é dizer não à vida, é dizer não. Minha vida é para ti, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste amor. José Luiz, é uma história linda, né, da Dona Cisaltina. A gente pode perceber que há muitos, né, santos, nós podemos dizer anônimos, né, que são escondidos por aí. E o que eu percebi, que eu percebo, e que Dona Cisaltina, pela grande história dela, essa mulher guerreira de fé, é uma santa no meio de nós, né, uma santa viva no meio de nós, que tem grandes virtudes. Sim, Rose, é como você falou, né? Tem muitos santos que a igreja não conheceu, né? Aqueles que conheceu e tem a história é possível canonizar, né? Mas eu sou suspeito para falar da minha mãe, você sabe, né? Mas eu compartilho com você dessa ideia, desse pensamento, né? Porque eu sempre vi esse lado assim da bondade, sabe? Eu acho que todo mundo deixa um legado, né? E eu posso dizer da minha mãe. Desculpa, emoção. Fique à vontade. Já era previsto. O que eu posso dizer da minha mãe é que o legado dela será amor a Deus e ao próximo. Eu acho que define. É uma frase que define a Dona Cisaltina, né? Define ela. Amor a Deus e ao próximo. E com certeza, né, além de toda a família, uma família muito bonita, muitos filhos, muitos netos, bisnetos, né? Ela com certeza fez muita diferença na vida de muitas pessoas. Sim, com certeza fez, porque mãe ela sempre dizia, para eu amar basta uma coisa, ser humano. Então já define, né? Tinha amor, sempre teve, pelos de casa e pelos de fora. Com tanto filho, ainda arrumava filhos e afilhados, e, sabe, todo mundo queria a Dona Cisaltina. Então a gente já cresceu acostumado a isso. Que nós tínhamos que dividir a mãe com os outros. Que ela era a mãe de todo mundo. Não podia ter ciúmes. Não podia ter ciúme, porque a casa era movimentada, era frequentada, e muita gente, todo mundo queria ela. Então realmente é esse o legado dela, né? É uma mãezona. A mãezona, com toda certeza. Mãe para os de casa e para os de fora de casa. Com certeza que nós é um bate-papo muito gostoso, mas para a gente encerrar, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta. José Luiz, o que é ser filho de Dona Cisaltina? Bom, é muito especial, né? Então você imagina ser tratado com tanto carinho, nascer numa família numerosa, né? Como eu nasci, como eu falei, eles certamente com 10 filhos não precisariam de mim, mas se colocar à disposição, né? Para que eu pudesse nascer, viver, ter a minha vida. Então, para mim é motivo de orgulho, simplesmente, porque, como eu falei, a gente vê a história de vida dela, tudo que ela passou, a vida longa que Deus concedeu e permitiu que ela realizasse tantas coisas, entre criar uma família numerosa, com dificuldade, não foi assim suficiente para ela. Então, sempre ela quis fazer mais, sabe? Então, ser filho dela é especial. Acho que não tem nem como mensurar a alegria, né? A gratidão a Deus
por ser filho da Dona Cisaltina. Uma mulher especial realmente. Meu Deus. Bom, gente, se pudesse, nós ficávamos aqui falando muito mais sobre essa grande mulher, a Dona Cisaltina, levar para você essa grande mãe, como o próprio José Luiz falou, uma mãezona. Né? Nós queremos trazer para você, nesse Dia das Mães, nesse mês especial, né, que também nós lembramos, né, de nossas mães, essa linda vocação, né, ser mãe. Dona Cisaltina que gerou muitos filhos, né, filhos do seu próprio físico, mas também filhos espirituais. Nós agradecemos a você por estar conosco na DA TV. Compartilhe esse vídeo, curta o nosso canal, a DA TV, que é o canal oficial da Diocese de Apucarana.